Good day, mate. How you going? G'day mate, how you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei, criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, e nele eu tenho trazido algumas experiências, algumas curiosidades, coisas que acontecem lá, coisas que me aconteceram lá, diferenças muitas vezes que existem entre o Brasil e a Austrália, e algumas notícias. E essa semana o Brasil foi novamente citado na mídia australiana, ele apareceu no jornal The Australian. Então eu trouxe aqui a notícia. É muito raro o Brasil aparecer na mídia australiana. Eles costumam dar notícias de países mais próximos e do que acontece ali dentro mesmo, né? Mas de vez em quando aparece alguma coisa sobre o Brasil, e é isso que eu vim trazer novamente, né? Há pouco tempo atrás saiu uma notícia sobre a internação do ex-presidente Bolsonaro, e eu trouxe aqui a notícia. Eu tenho olhado todos os dias e eles não noticiaram mais nada, se bem que acho que não tem mais ainda nenhuma novidade, né, para ser noticiada a respeito disso. Mas o que apareceu agora essa semana saiu no jornal The Australian de 18 de março de 2026, a respeito da Lei FELCA. A Lei FELCA foi aprovada há um tempo atrás e entrou em vigor agora dia 19 de março, né? E lá na Austrália ela foi citada porque eles também já aprovaram uma lei parecida, que passou a vigorar em janeiro desse ano, e eles passaram no ano passado. Eu já trouxe essa notícia da Austrália há algum tempo, e agora aconteceu no Brasil. Então, como eles viram uma similaridade nessas leis, eles noticiaram lá. Então, eu vou trazer aqui a tradução da notícia, a tradução ao pé da letra, né? Não exatamente ao pé da letra, mas a tradução exata do que eles estão falando, sem colocar nenhuma opinião, somente trazendo a notícia que que saiu lá no The Australian. E aí eu vou colocar a foto aqui que você pode até acompanhar, que é realmente isso que está sendo noticiado, tá? Então, o título da matéria diz o seguinte: Brazil starts to restrict minors' access to social media. O Brasil começa a restringir o acesso de menores às redes sociais. Aí eles têm uma foto e a legenda da foto diz assim: uma jovem estudante usa seu celular em uma escola pública em Planaltina, Brasília. A matéria vai dizer assim: o Brasil começou a implementar novas medidas na terça-feira para restringir o acesso de menores às redes sociais e impedi-los de visualizar conteúdo violento ou ilegal. Uma lei que regulamenta o uso de redes sociais por crianças foi aprovada no ano passado, após um escândalo envolvendo a suposta exploração sexual de menores no Instagram. E entra em vigor essa semana. Eu acredito que não seja suposta, né? Porque as pessoas envolvidas nesse escândalo estão inclusive presas e tal, foi tudo provado. Eles estão apelando, né? Mas em primeira instância eles já foram condenados e estão presos. A nação
hiperconectada de 2.012 milhões de habitantes se junta a diversos outros países que buscam proteger as crianças dos algoritmos viciantes das redes sociais. O Brasil é visto como uma nação hiperconectada. Aqui muita gente usa mídias sociais e isso não é... lá não é desse jeito, tá? As pessoas lá usam muito menos, não se usa o WhatsApp, redes sociais, assim, de vez em quando. Tem algumas pessoas que são mais ativas, mas a maioria não tem nem perfil em redes sociais. Eles estão ainda mais no Facebook, não são como a gente que entra no Facebook, no Instagram e tudo que aparece a gente entra e fica lá sempre interagindo muito. Eles normalmente se ocupam com outras coisas, eles gostam muito de atividades de ar livre. E eles têm como, né, lá ficar aí saindo, muito mais seguro, então eles não ficam muito em redes sociais. Então eles consideram que a gente é uma nação hiperconectada. E quando eu cheguei de lá, por exemplo, eu cheguei assim meio caipira para usar o WhatsApp. Até hoje eu não sou muito de usar o WhatsApp, eu só uso quando há necessidade. E eu apanho um pouco, não sei exatamente como funciona, porque não se usa lá, quase não se usa. A gente usa o SMS mesmo quando precisa mandar uma mensagem para chefe, por exemplo, né? Mas são coisas assim mais urgentes. Normalmente a gente não fica conversando muito pelo celular, por mensagens. Esse pedaço da matéria fala o seguinte: alguns, como a Austrália, proibiram completamente o acesso, enquanto outros exigem medidas mais rigorosas de verificação de idade ou consentimento dos pais. Ele está dizendo aqui alguns países, né? No Brasil, adolescentes de até 16 anos agora devem ter suas contas vinculadas a um responsável legal. Eu não sei exatamente como funciona essa lei. Eu ainda não tive muitas informações sobre ela e não consegui levantar, né? Pesquisar sobre isso. Estava bem ocupada esses dias, então eu não consegui pesquisar. Como eu vi essa matéria hoje, aí eu já peguei, já traduzi, já falei, vou trazer. As plataformas digitais são obrigadas a exigir verificação de idade confiável, entre aspas, para impedir que menores de 18 anos acessem conteúdo proibido ou inadequado, como material pornográfico ou violento. Não entendi por que esse confiável está entre aspas. Aí abre aspas. O que nossa legislação fez foi proibir a autodeclaração, fecha aspas, como mecanismo de verificação de idade, já que, abre aspas novamente, esse método é ineficaz, fecha aspas novamente. Disse Iage Miola, diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, órgão governamental responsável pela implementação da lei. Detalhes sobre como o mecanismo vai funcionar ainda não foram divulgados. A partir de terça-feira, inicia-se um período de transição durante o qual a ANPD apresentará os aspectos técnicos da lei. Então, lembrando que essa notícia saiu no dia 18 de março e a lei passou a vigorar dia 19, né? Por isso que tá falando que vai entrar em vigor.
Esse último pedaço da matéria diz o seguinte: Miola afirma ter se reunido com representantes de empresas de tecnologia para analisar suas propostas. Ele disse que o método de verificação preferido, por hora, é o envio de um documento de identidade e a verificação biométrica por foto dos usuários. A lei também exige que as plataformas digitais removam conteúdo que pareça retratar exploração ou abuso sexual e notifiquem as autoridades brasileiras. Eu acho que isso já deve acontecer, né? Eu acredito que esse tipo de postagem já não é aceita, já não é dentro da lei, não é legal. Continuando, empresas que não cumprirem as novas normas estão sujeitas a punições que variam de multas de até 50 milhões de reais, aproximadamente 9 milhões de dólares, e suspensão de contas, até o banimento definitivo em casos de reincidência. A lei proíbe publicidade direcionada a crianças e adolescentes, bem como as chamadas loot boxes, itens dentro de videogames pelos quais os usuários pagam para receber uma recompensa surpresa. Eu não sei exatamente que jogo é esse, mas tem um jogo de videogame que você compra a caixinha, uma caixinha surpresa, e pode ter lá dentro uma coisa muito boa, mas pode ter uma coisa que não é tão boa assim, um item do jogo que não é tão bom assim, e você gastou esse dinheiro, então isso parece que agora, né, tá proibido. Abre aspas, diferentemente de outros países, o Brasil optou por uma lei que não se limita a regular as redes sociais para crianças, mas abrange toda a internet. Fecha aspas. Disse a AFP Renata Tomás, professora da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu não tenho como comentar detalhes dessa lei, porque eu não tenho conhecimento dos detalhes. Lá na Austrália, eu sei que eles proibiram redes sociais para menores de 16 anos. Não o uso de toda a internet, inclusive não o uso de aplicativos de mensagem. Aplicativos de mensagem continuam podendo ser usados por crianças, por menores de 16 anos. Eles só proibiram as redes sociais mesmo. E então pode ser isso que esteja citando essa Renata. Mas eu não faço ideia de como a lei está sendo colocada aqui, né? Então não dá para comentar. Eu só queria deixar ressaltado que a AFP, que normalmente aparece aí nas notícias que eu trago de lá da Austrália, é a Agence France Presse. E ela é uma agência internacional de notícias sediada em Paris, na França. Ela fornece conteúdos, textos, fotos, vídeos e gráficos para jornais, emissoras de rádio e TV e sites em todo o mundo. Então, junto com a Reuters e a Associated Press, ela forma o grupo das principais agências globais. Então, normalmente é de lá que eles pegam essas notícias sobre o Brasil e verificam se convém, se eles acham importante noticiarem lá na Austrália, né?
Por isso que sempre aparece segundo a AFP, ou no final, ou fonte AFP, né? Porque é deles que eles pegam essas informações. E que muitas vezes quando a gente lê, a gente fala, mas isso não está muito claro, né? E não está muito claro exatamente porque foi pego de, sabe, aquela história que um fala e o outro fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, no final a história acaba sendo um pouco deturpada mesmo, porque cada um vai mudando às vezes algum detalhe, né? Então, é assim que o Brasil apareceu essa semana na mídia australiana e parece que eles estão falando um pouquinho mais da gente lá, né? Então é isso. Obrigada por assistir. Bye, bye.